Primeiramente, queria cumprimentar todos vocês. Eu sou administrador também, talvez um dos primeiros a se inscrever, né, na associação de vocês. E nós todos desempenhamos um papel extremamente importante, mas a primeira diferenciação que eu queria colocar para levar a reflexão, acho que o objetivo de um encontro desse é levar reflexões diferentes e talvez mais profundas, é que podemos administrar, sim, a sociedade, podemos administrar um órgão governamental, podemos administrar uma organização privada. Liderar é outra coisa. E talvez aqui, durante este encontro, a gente consiga encontrar sutilezas, percepções um pouco diferentes até da nossa função. Porque o que acontece no país é responsabilidade de todos nós. Todos nós. E, por outro lado, a responsabilidade de buscar soluções também é de todos nós. Eu queria agradecer também muito a presença de todos e das pessoas que falaram antes, porque eu fiquei anotando muitas coisas, viu? Coisas do William Wack, que conheci há uns 20 anos atrás, né? Em Kyoto. Nós fomos juntos para ver aquela reunião famosa, depois gerou o protocolo de Kyoto. E eu queria também agradecer ao ministro Aires Brito, porque ele me ajudou a entender por que eu tive 3 resfriados, né? 3 gripes nos últimos 12 meses. Eu não estava entendendo, eu nunca fico doente, né? De repente, o ministro me ajudou muito, viu, nesses últimos minutos. Então, eu concordo com o William de que a situação é grave. Aliás, em todos os fóruns que eu vou, as pessoas falam sobre os problemas que nós temos e ao nosso redor. Porém, por outro lado, eu costumo provocar e dizer, pessoal, o negócio está feio, né? Todo mundo balança a cabeça e tal. Eu digo, e parece que está desabando, né, pessoal? Todo mundo diz. Aí a pergunta que eu faço é, mas o que está desabando? O sistema doente está desabando. E o sistema doente está desabando é uma boa notícia. Esse é um outro ângulo, porque eu estava até imaginando, o William, o ministro, a Betânia, se nós 4 sentarmos e conversarmos sobre como é que a gente tira o país dessa situação, num ambiente extremamente democrático, eu fiquei pensando quanto tempo a gente vai levar para chegar num consenso entre nós, né? Não vai ser pouco tempo não, né? Nós vamos adicionar muitas sutilezas, um comentário feito por outro vai puxar outras nuances, e de repente esse papo vai exigir tempo de qualidade para nós chegarmos a um consenso, eu diria uma unanimidade, em que todos nós 4 estejamos extremamente seguros em relação ao caminho que o Brasil deve trilhar. Agora, imagino quando isso deve ser feito por 30 e poucos partidos. Ontem, tinha gente até do Senado. A gente ficou em dúvida quantos partidos a gente tem no Brasil. Eu imaginei que eram 35, já me disseram que é 36, outro disse que era 38, mas de qualquer modo, é 30 e poucos partidos que têm doutrinas. O que significa um partido? Além de significar que é uma parte, um fragmento, digamos assim, de um tipo de pensamento, cada partido deveria ter uma doutrina. É por isso que eles existem. Eu acho que o Brasil deveria ser conduzido assim. Eu acho que o Brasil deveria ser conduzido assado. 35 pontos de vista pode ser uma aberração, pode, mas também pode ser uma coisa muito rica, porque se esses partidos estiverem pensando em coisas muito sutis, diferenças sutis entre as doutrinas, pode ser bom, porque a gente vai analisar as questões por ângulos diferentes, muito diferentes. Porém, tem uma condição excepcionalmente importante, que nós tenhamos tempo para debate. Esse debate que o William colocou, né, que ele viu na conexão, no debate entre o Trump e a Hillary Clinton. Então, se os 35 partidos debaterem intensamente, com o tempo de qualidade que é necessário, né, e formos muito fundo nesse debate, é capaz de a gente sair com uma solução que será genial. Genial, porque haverá muitas riquezas de sutilezas e fará com que nós cheguemos ao resultado que todos nós almejamos. Mas tem uma condição excepcionalmente importante, que todos os 35 partidos tenham a intenção de construir um país melhor.
Porque se cada um desses partidos tiver uma pauta que não seja essa, nós vamos ver o caos. Nós vamos ver cada um puxando a sardinha para a sua brasa, cada um puxando para seus interesses pessoais. Isso é a antítese da democracia. Então, democracia significa que todos nós, cidadãos, devemos participar das grandes decisões que levam o nosso país para frente. Agora, é uma condição excepcionalmente importante, eu fico vendo o ministro Aires, com a sua capacidade extraordinária, tenho certeza que o ministro consegue ver sutilezas na Constituição e ver o espírito do que está lá, o espírito da lei, e é assim que o Supremo toma decisões com grande sabedoria, porque decide pelo espírito da lei e não pela letra da lei. Eu tenho provocado alguns juízes dizendo, se vocês só decidem pela letra da lei, vocês virarão desnecessários, porque isso um computador faz melhor do que vocês. O papel de um juiz é decidir pelo espírito da lei. Bom, agora, a gente fala de cidadania, em tese, uma democracia para funcionar muito bem, nós teríamos que ter todos os cidadãos com essa capacidade política de interpretar, inclusive, a própria Constituição pelo seu espírito, e isso guiar o seu comportamento diário. Então, mas a pergunta é quão distantes estamos disso, né? E o Wack e o William colocou isso de uma forma muito boa, quando a gente está dizendo, olha, nós somos cidadãos que talvez nem elejamos as pessoas de forma consciente, nem investiguemos direito quem nós estamos, a quem nós estamos escolhendo para nos representar no Congresso e tomar decisões em nosso nome. Então, tem alguma coisa estranha aqui e doente, que é o sistema que está criado. Então, nosso trabalho que temos feito para organizações públicas e privadas não é melhorar o que existe. Porque se a gente olha ao nosso redor, as mudanças estão gerando muitas coisas, inclusive o questionamento sobre a saúde das organizações que nós temos. Criamos, fomos mexendo aqui, mexendo lá e tal, e nós temos um Frankenstein, digamos assim, como um sistema, e que está doente. Então, melhorar um sistema doente parece que não faz muito sentido, dá a impressão que nós estamos enxugando gelo. E aí toda a nossa criatividade deveria ir na direção de uma reinvenção. Eu não gosto nem da palavra reforma, parece que é reformar uma roupa que está ruim, estragada. Mas é essa a impressão que me vem quando a gente fala de reforma. Mas o que nós estamos precisando é de uma verdadeira reinvenção desse sistema dentro do qual nós vivemos. E aí que a ética pode ser um excepcional guia para tudo isso que a gente vai fazer em termos de reinvenção. Então, mais uma vez, uma coisa é melhorar o que existe, reformar uma coisa que está estragada, outra coisa é reinventar. E nós temos recomendado organizações privadas e governamentais a começarem seus planejamentos anuais de uma folha em branco. Coloca uma folha em branco e a gente pode perguntar para nós mesmos, se nós fôssemos recriar nossa empresa do zero, hoje, com conhecimento da tecnologia e tudo que nós temos de avanço na tecnologia, como é que a gente recriaria a nossa própria organização? E isso nos deixa honestos. E é assim que os startups começam, uma empresa começa do zero assim. E essas organizações que começam sem limitação nenhuma estão entrando no mercado e concorrendo com empresas já superadas. E por isso que as organizações todas existentes deveriam começar o seu planejamento de uma folha em branco. Como é que a gente criaria esta organização do zero com conhecimento e ainda a experiência e a vivência que nós temos e tudo que nós aprendemos a partir dos erros que a gente cometeu no passado? Aliás, assim, falando de alguns chavões, a gente aprende pelos nossos erros, né? Não. Só se a gente conversar muito sobre por que a gente cometeu esses erros. Tem até uma expressão interessante, é a revisão após o fato. Deu certo? Conversa. Deu errado? Conversa, profundamente. Porque tem organizações que até nem sabem por que tem sucesso. E aí tem aquela postura assim de, não mexa em nada, de repente mexe em um negócio que é importante, a gente nem sabe, né? E é uma coisa muito estranha quando a gente fala da nossa profissão como administradores e principalmente como líderes. Então, essa ideia de reinvenção é extremamente importante e a quem cabe reinventar esse sistema.
Eu costumo dizer que não vai ser através dos líderes, através dos representantes que nós escolhemos. É aí que se cria um paradoxo. Nós temos que fazer uma reinvenção política. Não será através do Congresso, talvez, que está aí. E a pergunta que está aqui ainda, subjacente a essa questão que eu estou colocando é: onde é que estão os líderes deste país? Quem deveria estar no Congresso nos representando se nós tivéssemos um sistema democrático mais atualizado, mais moderno, mais eficaz? Alguém de vocês fez uma pergunta para o William sobre até o voto distrital. Existem várias modalidades diferentes de democracia, muitas, que funcionam melhor. E nós temos, talvez pela primeira vez na história, a tecnologia toda que possibilita um voto mais direto, não um voto mais direto, uma participação mais direta dos cidadãos. É só você imaginar uma comunidade pequena, a gente vai resolver todas as nossas questões da comunidade conversando, todo mundo tem voz, as crianças têm voz, todos têm voz, e essa comunidade vai evoluir de uma forma extraordinária, porque todas as necessidades que existem naquela comunidade serão atendidas da melhor forma. E vejam que, num sistema, numa comunidade pequena, todas as pessoas estão participando, não há representantes, é direto. E aí que, assim, e essas reuniões todas, em que a gente vai conversar para resolver as grandes questões da comunidade, vai ter pagamento por essa participação? Não. E aqui a gente começa a entender até os defeitos que o sistema representativo foi adquirindo, quando no começo não tinha pagamento, não tinha salário para os representantes, era um trabalho voluntário das melhores pessoas decidindo em nosso nome, e depois a coisa foi sendo profissionalizada e as distorções começaram a acontecer. Se a gente não entende como é que a coisa foi para esse lado, não temos condições de corrigir. Mas o fundamental que eu queria colocar aqui é de que as pessoas do bem, as pessoas competentes, líderes que estão atuando por aí em N setores, deveriam participar cada vez mais intensamente dessa reinvenção do país, e essa é uma responsabilidade inerente à nossa capacidade. Então, aqui é fundamental também a gente admitir, eu escrevi um artigo longo sobre isso, sobre a liderança necessária. Não há falta de líderes neste país, não há. Há pessoas extremamente talentosas, estamos até exportando líderes, pessoas muito competentes. Mas onde é que estão? Estão tocando seus negócios, estão fazendo, até cumprindo objetivos, atingindo metas extraordinárias, muitas vezes sem saber exatamente o que está fazendo. Muitas vezes esses líderes estão conseguindo resultados extraordinários para empresas que não têm um propósito bom. Empresas que estão até depredando o meio ambiente para conseguir atingir as metas, empresas que estão até destruindo fornecedores pela ganância, né? E ainda chama de parceiro. Tem coisas assim muito interessantes acontecendo, né? E o ministro disse agora há pouco da importância dos fatos. Os fatos. Mas, pessoal, nós estamos falando nesse evento, o tema principal é ética e transparência. Aliás, a gente lida com fatos ou pseudo-fatos. Quantos de nós conseguimos saber exatamente qual é o fato, quando há uma série de coisas que obscurecem as verdades? Então, é nesse sentido que nós precisamos ter uma cuidade, digamos, mental, em todos os sentidos, para olhar as aparências e conseguir ver exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Não é fácil de fazer isso. Muitas vezes, quando a gente só vê o que é relatado para nós, nós temos problemas imensos. Tenho desafiado líderes a dizer: vai olhar a realidade real. Vai olhar a realidade real. Porque senão vocês vão estar administrando com base na realidade reportada, e vocês imaginem a quantidade de distorções que existem no momento em que nós estamos simplesmente recebendo relatórios de terceiros, de quartos, de quintos, né? E de repente nós não estamos administrando ou liderando com base na realidade real. Existem muitas formas de conseguir transparência, né? Um país que me surpreendeu quando eu vi no ranking das empresas dos países mais éticos do mundo, apareceu Nova Zelândia.
Agora, a Nova Zelândia, no tempo que não tinha nem tecnologia, eles mandavam extratos das contas públicas para cada casa de cada cidadão. Esse é o suprassumo da transparência, e foi assim que esse país conseguiu chegar nesse estado de um dos países mais éticos do mundo consistentemente. É claro que hoje a tecnologia, todas as contas estão abertas, mas não é só isso, porque em alguns países pobres, sabe onde que se prestam contas? Nos muros das comunidades, os números aparecem para a população conversar. Isso é transparência. Nós conseguimos sim fazer isso, e nós temos, eu vejo um sistema doente, é preciso reinventar, e muita gente vai dizer, isso é impossível. Mas nós só lidamos em nossa organização com equações impossíveis. Foi uma expressão que a gente criou, onde todo mundo diz que não dá, a gente põe a equação na mesa. E muitas vezes a equação que a gente precisa resolver nem vai para a mesa, porque de antemão já pré-classificamos como impossível de resolver. E a nossa provocação é sempre assim, coloca na mesa. Parece impossível, mas coloque na mesa. E uma delas, muito simples, talvez a mais simples, é como crescer, como evoluir uma empresa, né? Sem dinheiro. O cara nem põe na mesa. Então, no momento que vai para a mesa, de repente a criatividade vem e nós precisamos resolver aquela equação. Porque a coisa mais estranha que acontece na nossa profissão é a gente resolver uma equação, temos a receita do crescimento, temos a receita de uma coisa melhor, e depois diz que não deu para implantar por causa da barreira A, B, C, D, etc. Pessoal, resolvemos a equação errada. Nós tínhamos que ter resolvido a equação que já embute todas as barreiras potenciais para a realização, para a solução dessa equação. E aí a gente está resolvendo a equação certa. Então, temos muitas equações impossíveis, e a gente pode olhar os recursos, né, William? E não vai dar, não. Mas tem uma esperança, sabe onde? De que a única coisa que faz nossas organizações e a nossa sociedade superar a falta de recursos é a criatividade humana. Aliás, o recurso mais abundante, mais democraticamente presente na nossa sociedade como um todo, e a mais desperdiçada. E é mais desperdiçada porque existem sistemas obsoletos que abafam a criatividade humana, em vez de soltá-la. Então, nós estamos no momento de teste, nós somos um país criativo, futuristas têm vindo ao Brasil e têm falado das coisas fantásticas que vem aqui no Brasil. Nós temos um povo extremamente criativo, talvez só comparável com os Estados Unidos. E o que se diz é de que porque somos um país composto de pessoas que vêm de todos os outros países, né, como nos Estados Unidos, nós somos, pela diversidade, um país extremamente criativo. Agora, não podemos abafar isso com estruturas que oprimem. No momento que a gente solta, nós começamos a ver algo muito mais natural, e uma grande mudança de paradigma que está acontecendo hoje é sair de processos hierárquicos, mecânicos de comando e controle para uma liderança muito mais biológica. E a premissa que está mudando há décadas já, mas estamos atrasados na implementação, é de que o grande referencial de uma organização, mesmo de uma sociedade, não pode ser uma máquina. Nós estamos soterrados de procedimentos, controles, um monte de coisa que parece que quer fazer com que nós atuemos dentro de uma trilha que alguém criou. E quem é esse alguém que trilhou isso? Muitas vezes são mentes burocráticas, mentes mecanicistas, que praticamente nos tratam como se fôssemos robôs. Eu vejo milhares de procedimentos nas organizações, e a premissa é de que se todo mundo seguir exatamente o procedimento estabelecido, a organização vai muito bem, ou a sociedade vai muito bem. Podemos ter isso na forma de leis, podemos ter isso na forma de regras, regulamentos, uma série de coisas que abafam a nossa criatividade e a nossa engenhosidade. Então, esse sistema mecânico já era. Eu costumo até provocar as pessoas a dizer, olha, esse negócio seria perfeito se nós, seres humanos, fôssemos robôs. Aí funcionaria. Não somos. Então, se não somos, nós temos que partir para uma premissa completamente diferente. O referencial não é que somos como uma máquina,
Nós somos um organismo vivo. É aí que a gente começa a entender como é que funcionaria uma liderança mais biológica, que conta com a participação de todos, e participação e engajamento é uma das coisas mais essenciais desse tipo de gestão. E o que nós tivemos nesses últimos tempos? Pouquíssima participação, né? Muito autoritarismo, processo mecânico de comando e controle que prevaleceu. E veja os resultados, né? E eu costumo dizer também que ir às ruas é uma demonstração do biológico reagindo, com certeza, mas isso basta? Não basta. Ir às ruas é fácil, botar a mão na massa e começar a construir esse Brasil com que nós sonhamos, isso que nós estamos precisando muito neste país. Eu gosto muito da definição que vem da filosofia, de que ética é a escolha pelo bem comum. Ética é a escolha pelo bem comum. Em todas as coisas que nós fazemos, escolhermos aquela alternativa que gera benefícios para todos, sem qualquer tipo de exclusão. Inclusive, o conceito de bem comum, hoje, inclui o quê? Todos os seres vivos. E é isso que nos faz ter um arcabouço mental que pode guiar as nossas decisões. Decisões com sabedoria, senso de julgamento refinado, que olha os fatos, consegue perceber o que está lá e consegue enxergar as coisas que, se a gente introduzir na sociedade, o organismo vivo reage e todos os mecanismos naturais que existem num grupo humano vêm de forma favorável e temos verdadeiros mutirões que podem fazer a verdade, o que é importante acontecer. Então, estamos num tempo de grandes mutirões e, num grande mutirão, temos condições de viabilizar o possível. Hora de Ação, lançamos ano passado um movimento pela ética no Brasil, ele está crescendo gradualmente, está se multiplicando, vamos mobilizar as redes sociais e tudo vai estar baseado em filmes de curta duração que nós vamos estar colocando na rede. Fizemos até um concurso para a produção de filmes de curta duração, categoria de filmes para crianças, adolescentes e adultos, e o prêmio para os filmes de maior impacto será passar um mês nos países mais éticos do mundo e a pessoa pesquisar por que aquele país é tão ético. 30 dias morando nas casas de pessoas que nós conhecemos nesses países, né? Vamos seguir o ranking da Transparência Internacional e, através desse processo, nós achamos que vamos mobilizar mais pessoas. E a gente não pode esquecer, aliás, só isso, aliás, eles voltam e fazem um documentário de 20 minutos. Eu acho que a gente não pode esquecer que uma das coisas mais importantes que aconteceu nesses últimos tempos é a gente olhar ao nosso redor, ver o que está acontecendo e sentirmos todos a responsabilidade pelo que acontece, pelo que aconteceu. E é nesse sentido que eu gosto daquela frase do Einstein, que diz assim: o mal acontece porque as pessoas do bem só observam e deixam o mal acontecer. Omissão é falta de ética. A gente nunca teria chegado à posição como hoje se as pessoas do bem que viram coisas passar pelas suas mesas, tivessem se levantado, né, e tivessem feito alguma coisa em prol do país, em prol do todo. Então, nós estamos num momento de virada, num momento de transformação, um momento fantástico, Não podemos esmorecer, a humanidade como um todo já superou desafios muito maiores do que isso. Vivemos no século XX 2 guerras mundiais, né, uma verdadeira aberração, se a gente possa colocar desse jeito. E aprendemos, não queremos uma terceira guerra, não queremos isso, não queremos aquilo. Enfrentamos uma crise financeira extraordinariamente impactante. E onde é que estava a semente dessas crises? Egoísmo. O que se contrapõe ao bem comum é o egoísmo. E no momento que nós saímos da nossa individualidade, estamos todos nós, né? Todos nós pensando no bem comum, num grande mutirão, nós viabilizaremos o impossível. Obrigado a todos.